Fala pessoal, aqui tá falando o Leonardo, do outro lado o Guilherme, do site Bola do Jogo. Bem-vindos a mais um podcast. A gente está fazendo isso hoje mais ou menos em duas partes aí. A gente acabou de fazer um preview aí dos próximos dois jogos aí da NBA, talvez, né, que vão acontecer e nossa visão de como é que desenrolou as finais. Tá aqui no canal. Se você não viu esse vídeo ainda, veja que tá bem legal. A gente está fazendo aí o que a gente fez durante praticamente todos os jogos aí. A gente está dando nossa opinião a respeito de como é que tá as finais. E a gente veio trazer algumas notícias a mais, né, algumas informações adicionais. Gui teve, acho que é mais oportunidade de eu de poder falar sobre isso. Essa semana, as equipes já começaram a preparar os seus times para as Olimpíadas do Rio. Já teve pré-convocação de praticamente todas as equipes, né? E o Brasil não foi diferente. O Rubem Manhã, na sexta-feira passada, já fez a convocação brasileira. E aí eu queria saber um pouco mais da tua opinião, seu Guilherme, como é que tá o time brasileiro para essas Olimpíadas. Beleza. Fala galera, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho, fugir um pouco do tema NBA aí, né? Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Bom, primeiro vamos lá, né? O Baiano convocou o time, né? Não, o time já completo, ele vai fazer 2 cortes, convocou 14 jogadores. Eu vou falar os 14 aqui para vocês, tá? Na verdade, eu acho que vamos fazer do seguinte jeito: vou falar os armadores, falar os alas e depois os pivôs, e a gente vai debatendo sobre eles. Vamos lá, Léo? Vamos assim, então, por partes? Vamos. Eu topo. Então, beleza. Bom, são 14, tá, galera? Só reforçando. Amanhã vai fazer 2 cortes até o final da preparação aí para as Olimpíadas. Os armadores convocados: Marcelinho Huertas, Los Angeles Lakers, Raulzinho, Utah Jazz, Larry Taylor, do Mogi, e Rafa Luz, do Flamengo. O que você tem a dizer aí sobre esses 4, Léo? Cara, os dois primeiros unanimidade, né? Acho que não tem nem o que falar. Tanto o Marcelinho Huertas quanto o Raulzinho, não tem o que falar. Os caras estão no topo mesmo, são os melhores que a gente tem. Eu acho que é inegável, não tem nem o que comentar. Larry Taylor é uma escolha. Como é que eu vou falar? É uma escolha de confiança, né? Do Manhano. É um cara que não tem muito o que errar, né? É um cara que a gente já conhece o que rende. E tá vindo. Legal, gosto dele. Rafa Luz é um. Melhorou bastante. Eu tinha uma aflição do Rafa, assim, quando eu vi ele jogando. Eu não gostava dele jogando. Mas ele melhorou bastante. Eu acho que ele ainda não está no mesmo nível dos outros, inclusive do Larry. Tá? Talvez esse seria o meu principal candidato a um corte, né? Porque desses convocados ainda dois vão ser cortados, né? Mas ainda é um cara que pode se provar aí, né? Pode ser que nos próximos amistosos ele tenha uma participação muito boa, chegue muito bem na equipe, complemente, né? É um pivô que tem um pivô, olha eu, é um armador que tem uma característica bem parecida com a do Raulzinho. Então, às vezes, se o time jogar mais tendencioso para um basquete ofensivo, para um basquete voltado a pontuar, né? É, talvez seja uma opção mais vantajosa, principalmente um basquete mais rápido, né? O Larry a idade já chegou um pouquinho nele, né? Ele não tem talvez a mesma vitalidade aí, a mesma estamina que o Rafa e que o Raulzinho tem, né? Uhum. Não, com certeza. Mas assim, na verdade, a grande ausência aí desses titulares seria desses titulares, não, desses armadores convocados, seria o Ricardo Fischer, né? Que teve uma lesão Verdade, no joelho e verdade. ficou de fora. E, E eu sinto. tadinho, ele tinha jogado tão bem. Eu vi ele na. Eu tive a oportunidade de ver ele no Mundial. Tava jogando muito, muito, muito bem. É uma dó mesmo dele não conseguir essa. Isso, na verdade, o Ricardo me surpreendeu bastante, principalmente quando foi jogar contra Real Madrid quando foi jogar contra os times da NBA. Se comportou muito bem, tanto fisicamente como no jogo, inteligente para a idade dele. E talvez ele seria esse quarto armador aí no lugar do Rafa Luz, né? O Rafa talvez
teria sido convocado para esse time do Sul-Americano se não tivesse sido cortado por lesão aí, não pudesse participar o Ricardo. E aí eu acho que seria a briga por essa terceira vaga aí na armação. Huertas e Raulzinho são indiscutíveis, e provavelmente o Larry Taylor e o Ricardo Fischer iam brigar por essa terceira vaga. Como você falou, homem de confiança do manhã, tem um basquete que a gente sabe que já pode render, né? É um cara que tem ali, está sempre jogando pelo menos uma nota 7, né? É. E o Ricardo Fischer seria talvez aí já um processo de renovação, um armador, mas teria total condições porque já tinha se comportado muito bem aí nos jogos contra seleções da Europa e contra os times da NBA, tá? Bom, Concordo. vamos lá, vamos falar dos alas agora, tá? Os alas convocados são Vitor Benite, Alex Garcia, Leandrinho Barbosa e Marquinhos. Eu acho que sem É. nenhuma surpresa e não teria de onde tirar a coisa É, melhor. O que você não tem de acha? errar. Não tem de errar. 100%, não tem nem o que falar. Alex, melhor defensor do Brasil. O Marquinhos joga muito bem. O Leandrinho tá numa fase boa, tá tudo certo. Aí tá 100% 10 de 10 aí, não tem o que falar. Ah, com certeza. Eu ainda só para pontuar sobre os alas aí, Benite evoluiu bastante na Europa. Consegui ver um jogo do Murcia. Ele e Faverani, principalmente no final da temporada, jogaram muito bem. Não, foi o melhor jogador do americano, né? Exato, exato. O Benite evoluiu bastante, principalmente na defesa. E assim, total condições aí de ser o reserva pontual aí do Alex ou do Leandrinho, dependendo da variação que o Manhã nos jogar. Um destaque negativo dessa posição de ala é a ausência do Bruno Caboclo. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar, para os amigos aí que estão acompanhando a gente no episódio de hoje, a Pediu coletiva do Manhã. dispensa, né? Ele pediu dispensa de uma convocação porque ia competir na Summer. Eu de verdade eu fico um pouco chateado porque foi exatamente o que o Manhano pontuou quando ele foi questionado sobre renovação, que ele tenta convocar esses jovens, fazer eles participarem de ciclos sul-americanos e olímpicos, claro que e mundiais, claro que ele entende que o jogador está tentando trilhar a carreira, disputar a Summer League, mas pelo que veio jogando, pelas oportunidades que veio tendo o Caboclo, eu acho que, primeiro, ele com o basquete que ele joga, ele teria total condições de até deixar o Vitor Benite de fora dessa lista aí, se ele fosse disputar pau a pau com o Benite. Mas o que me deixa um pouco desconfortável é esse pedido de ausência, como se a Olimpíada aqui no Brasil não fosse nada, como se a camisa da seleção não fosse nada. Se ele tivesse uma outra situação no Toronto Raptors, eu até entendo. Uhum. Mas se ele pouco aproveitado como ele está sendo e se negar a disputar uma competição que só daria benefícios para ele mesmo, ou pelo menos tentar disputar uma competição dessa, eu acho. Não gostei muito da atitude dele, não. Não sei o que você acha, né? Assim, cara, concordo novamente. Assim, a gente já teve uma discussão já há algum tempo sobre essa coisa de dispensa da seleção, né? Eu tenho uma opinião muito forte, minha opinião, né? Eu entendo que muitas pessoas não concordam, não partilham dela, mas eu sou um cara muito patriótico e eu acho que o Brasil não é um país que se envolve com guerra, não é um país que, enfim, o Brasil não se envolve com atrito internacional, não tem nem nada, né? E a guerra que a gente luta é dentro da quadra, em qualquer esporte, né? E você representar o teu país perante outras nações e defender mesmo o direito de uma criança sorrir, de uma pessoa ficar feliz com o desempenho que você teve, é uma coisa, para mim, que é sagrada. Eu entendo o Bruno, mas eu acho que ele está sendo muito mal assessorado, porque o Bruno teria condição de mostrar talvez um basquete, teria oportunidade de mostrar um basquete na seleção brasileira muito melhor do que ele vai ter na Summer League, né? Se ele joga no Brasil, ele chega com o status de ser um jogador que joga na NBA
da renovação do Brasil e vai ganhar grandes minutos e liberdade dentro do time do Manhano para poder desempenhar um basquete bom. Às vezes com uma jogada desenhada para ele, às vezes com sendo protagonista de uma primeira rotação, de uma segunda rotação, mas ele vai ganhar tempo de quadra, disputando contra caras consagrados, né? Então o Brasil vai enfrentar uma Espanha, porra, sabe? Pega o Bruno Manhano, o Bruno Manhano, Bruno Caboclo. Bruno Caboclo. Nossa, tô loucão. Pega o Bruno Caboclo pegando um cara da Espanha aí, O um Rudy cara já Fernandes. consagrado, um Rudy Fernandes e tal. Pô, se esse moleque dá uma esse pessoal, no dia seguinte tem 50 caras da NBA falando dele nos Estados Unidos. Se ele fica na Summer League, ele vai ser mais um dos desesperados do barco dos afogados para ver se consegue uma boquinha na NBA. Então, é totalmente o oposto. Ele passa a ser o reserva do reserva que não foi aproveitado para jogar com um time com um monte de gente que eles não sabem. Ele vai ter o mesmo status do que qualquer outro cara. Então, eu acho que é um movimento burro, é um movimento desnecessário e das opções é a pior para ele hoje. Eu acho que ele está mandando muito mal. Não vai ter outro tripé no Brasil. Não vai, não vai, não vai. E numa dessa, já vai que o Brasil ganha. Numa loucura aí. Vai que o Brasil ganha. Ele volta para o time dele como fazendo parte de um elenco heróico que trouxe uma medalha de ouro para o Brasil. Né, que moral. Que moral, que moral. Vê a seleção da Argentina. Tinha o Ginóbili só na NBA. Aí apareceu a escola. A Argentina foi campeã. Os caras catavam a Argentina. Puta, teve uma época que tinha 12 Argentina, velho, na NBA. Não era 12 bom, era né? Espanha foi campeã eu não lembro se ela chegou a ser campeã da Olimpíada, agora me fugiu a cabeça. Mas complicou bastante no Mundial, jogou muito contra a China, contra os Estados Unidos na China. Só tinha o Paul Gasol e o Marc Gasol. Bum, invasão de espanhol na Claro, liga, né? claro. É outra moral, é outro mundo. Eu acho que, sabe, essa coisa de não, você é novo, você vai ter outra oportunidade, brother, não vai, velho, não vai. Tem coisa que passa uma vez na vida. E pensando na seleção também, é a posição que a gente tem mais carência, né? Hoje em dia, É. né? Por exemplo, a gente falou sobre os armadores, ainda teria um Ricardo Fischer aí para uma rotação que não tem um desnível muito grande. Você tem dois caras no nível muito alto, você tem Larry Taylor, que é um americano que joga aqui no Brasil, teria total condição de jogar na Europa, e você tem Rafael Luz e Ricardo Fischer que um dia vai para a Europa, pode ir para uma NBA, o outro já jogou na Europa, a gente está bem servido. As alas é aquilo, temos Benite muito bem na Europa, Alex, ex-NBA, já jogou na Europa, grande rodagem, Leandrinho ainda na NBA, e Marquinhos, um ex-Europa, ex-NBA. Mas e se um deles se machucar, quem que vai jogar? Né? A gente não tem um ala no mesmo nível. E o Caboclo, jogando basquete que ele sabe que ele joga, ele tá acima aí do Benite, tá acima do Alex pela idade do Alex e talvez acima até do próprio Marquinhos, né? A gente sabe do basquete dele. Mas enfim, eu acho que é isso que você disse mesmo, Léo. Não pensando nem no patriotismo, mas pensando na carreira de um cara jovem, podendo mostrar o basquete dele no nível mundial, numa competição de alto nível, fugir disso para ficar lá encrostado numa Summer League que não está sendo aproveitado, eu também não entendo muito bem, não. Concordo. Mas Alas, meu filho, o que nós temos? Mas vamos em frente lá. Agora vamos com a nossa posição que a gente tem, nossa, 70 cara pra gente chamar lá. Também não é tanto, mas tem bastante. Vamos lá. Pivôs: Anderson Varejão, Nenê Hilário, Vitor Faverani, Augusto Lima, Guilherme Giovannone, que pra mim não é um pivô, é um ala pivô ou um ala, mas tá ali. Pivô, e Rafael Hetzheimer. Eita, eu queria ter um nome que nem o Rafael Hetzheimer. Mas vamos lá. Dessa vez eu vou falar antes que você, Léo. Vamos lá. Sobre cada um. Bom, temos duas ausências aí, eu acho que sentidas de todo mundo. Cristiano Felício e Lucas Bebê. Os motivos são os mesmos do Bruno Caboclo, então eu acho que eu vou me reservar, não reforçar, não tudo voltar. Tudo se aplica, tudo que eu falei se aplica a eles. Exato, é a mesma coisa. E aqui é uma coisa um pouco diferente, né? A seleção brasileira tem bastante pivôs. Temos a ausência do Thiago Splitter também,
Infelizmente não vai estar disputando a competição por motivo de lesão. Com certeza estaria aí nesse meio dos convocados. Sim, Talvez, concordo. talvez no lugar do Guilherme ali, enfim. Ó, falando nome por nome, o Varejão parece saudável, Uhum. vem entrando aí, hora sendo aproveitado no Warriors, hora não. Mas assim, basquete FIBA, ele estando saudável, ele contribui bastante com a seleção, muito na defesa e no ataque ajuda bastante também com os pick and rolls. Nenê é o nosso pivô de força maior aí, é o cara que tem mais agilidade, mais força no garrafão, segura muito bem o garrafão na defesa da FIBA e sofre um pouco com aquilo que a gente já falou, da força excessiva na FIBA, isso no ataque prejudica muito ele, acaba cometendo, o juizado acaba pegando um pouco no pé com as faltinhas de ataque que ele faz, mas é um cara que 100% fisicamente fica na seleção aí. Aí vemos lá, aí vem o pessoal da Europa, né? Vitor Faverani e Augusto Lima. Augusto Lima começou a temporada muito bem no Múrcia, foi contratado pelo Real Madrid, começou bem no Real também, ganhando seus minutinhos ali aos poucos, não pontuando muito, mas se destacando pelos tocos e rebotes, tá? Mas acabou nos últimos jogos não sendo aproveitado pelo técnico do Real. Pelo que eu acompanhei, o desempenho dele não piorou, ele simplesmente começou a não ser aproveitado. Desculpa aí, gente, não sei se por um motivo de lesão, alguma coisa do tipo, mas basquete o Augusto tem. Talvez é o nosso ala pivô aí mais de característica que a gente tem na equipe. Acostumado com o basquete FIBA, é um Uhum. cara de física muito boa, é novo, Uhum. que destaca bastante nos rebotes e nos tocos, tá? Uhum. Vitor Faverani parece que, para a felicidade do Rubem Manhano, se encontra 100% fisicamente. Começou a beliscar os minutos do Múrcia, até que ele conseguiu assumir a vaga de titular e começou a se destacar, principalmente nos últimos jogos ali, foi destaque do Múrcia, tanto em pontuação que, bom, a gente conhece, você sabe a minha opinião sobre o Vitor, ele talvez, aí, junto com o Thiago, no basquete FIBA, ele é um dos nossos pivôs mais fortes ofensivamente, ele é um cara que tem muito recurso, Uhum. gancho, arremesso de longa distância e tal. E se tiver fisicamente aí 100%, vai disputar uma vaga nesse garrafão aí para ficar entre os 12 do Brasil. Guilherme Giovanoni foi um destaque aqui no Brasil, carregando o Brasília nas costas, rendendo Durante ainda, anos, né? mesmo com uma idade já avançada, mas continua sobrando aqui no Brasil. E é um cara que o Manhã, eu acredito que ele deve levar, ficar entre os 12, porque ele é um cara flexível. Ele pode jogar como ala pivô e pode jogar como ala aí se precisar. Eu acho que a disputa do garrafão aí fica entre Augusto Lima e Vitor Faverani, ou talvez um Hetzheimer, mas acredito que o Manhã gosta muito do Hetzheimer, deve ficar com o Hetzheimer. Né? O E O o Rafael jogou bem. Ele jogou bem no Mundial, né? Aham. E o Hetzheimer, o último que eu vou comentar aqui com vocês, é aquilo que a gente já conhece, né? Hetzheimer é um cara de força, não é um cara tão alto, mas é um pivô muito de força, presente nos pick and rolls e muito bom ofensivamente. A única coisa que eu faço de crítica ao Hetzheimer é que ele entrou um pouco na moda dos 3 pontos aqui no Brasil, né? É. Hetzheimer deu aquele baile inesquecível no escola quando ele se classificou para as Olimpíadas depois de tantos anos fora, jogando o feijão com arroz dentro do garrafão, virando, fazendo gancho, fazendo arremesso curto, indo para cima do Escola, que era um pivô não tão alto igual ele, mas ele era mais forte e deitou e rolou. E acho que é isso que ele deve procurar fazer na, nos jogos da seleção. É. Não gosto quando ele quer jogar muito aberto e quer fazer muita bola de 3 pontos, que é o que ele veio fazendo aqui no NBB. E a gente ia no próprio Mundial, tem que lembrar que no primeiro jogo contra o Real, a bola do Hetzheimer caiu muito. Acho que ele acertou 9 cestas de 3 pontos, eu não me lembro agora. E no jogo seguinte ele acertou 3, né? E aí chutou, sei lá, 12, 13, 14 bolas. Então tem dia que cai, tem dia que não cai. Ele não tem uma bola confiável o suficiente para a gente apostar 100% nele. Mas ele dentro do garrafão, ele é um pivô muito bom. Acho que ele é. Você falou do Faverani, mas acho que o Rafael Hertzheimer, talvez, se ele jogar na mesma característica que ele estava acostumado na época da classificação, ele é talvez o pivô mais forte que a gente tem dentro do garrafão.
Sobre o time, sobre os pivôs, eu concordo contigo. Eu tenho algumas ressalvas com o Faverani, né? Não gosto muito apesar de eu saber que ele tecnicamente é um pivô muito bom, mas eu acho que eu trocaria todos os dias da semana ele pelo Lucas Bebê, se o Lucas Bebê tivesse a fim de defender o Brasil, mas como não tá, ok, respeita. Hum. A gente já foi menos servido do que o Victor, né? Teve jogador muito pior do que o Victor na posição. Gosto, não que pareça que eu não aprove a escalação do Victor. Não, o Victor é um dos melhores pivôs que a gente tem. Eu só não gosto tanto dele, no estilo de jogo dele, de como que ele atua, né? Não vejo ele tão bom assim. Para o estilo de jogo que o Manhano está acostumado a jogar, né? Ah, sim, sim. Pro estilo de jogo do Manhano. Só isso, tá? Não que ele seja um mau jogador. Agora, eu tava mais tranquilo com a participação do Anderson, né? O Anderson, assim, acompanhando um pouco mais de perto ele, principalmente nesses playoffs, né? A gente vê que ele não é o mesmo Anderson que a gente tá acostumado, né? Ele parece estar usando um Nike de concreto, né? Ele parece o Sabonis na época que o Sabonis estava acabando no Trail Blazers, né? Que tipo, falta 10 segundos para acabar o jogo. Contra-ataque rápido. Todo mundo tá no ataque, aí você vê o Anderson passando. Correndo assim, você fala, caraca, velho, meu Deus, corre! Ele tá sentindo falta do tendão de Aquiles, tá sentindo falta do, do joelho, né? Enfim, o Anderson ele teve lesão para umas 2 vidas, né? Então, pode ser que na FIBA, no basquete FIBA, ele se destaque um pouco mais, né? Pode ser que no basquete FIBA a gente ainda veja um pouco do Anderson que a gente estava acostumado, né? Mas é preocupante, é uma coisa que o Maguiano tem que ficar de olho mesmo. E tem que ter gente boa para fazer rotação com ele, porque ele não é o cara que vai aguentar um jogo completo. Ou um pivô um pouco mais forte fazendo pressão. Né? Principalmente se for um pivô que gosta de chutar de três, ou de chutar da meia distância, como é o caso do Paul Gasol, né? O Gasol não faz bem jus por exemplo, vai o Valenciunas, o Jonas Valenciunas da Lituânia, né? Que talvez é um matchup interessante para o Anderson. A gente vê como o LeBron tem engolido ele aí nas finais, né? Toda vez que tem rotação, os caras forçam bola no LeBron e ou o Varejão ele fica 2, 3 passos do LeBron porque ele sabe que ele não consegue pegar o LeBron na corrida, ou ele se aproxima do LeBron e o LeBron ganha dele na infiltração. Então, se pegar um pivô com um porte físico melhor que o Varejão, meu amigo, putz, aí é GG. Então tem que tomar cuidado mesmo e ter ciência que o Varejão é um dos melhores pivôs que a gente tem, mas que ele não está saudável e nem com o físico em dia, não é por culpa dele, mas uma questão de, de física mesmo, né? Bom, é isso, Gui. Parte dos pivôs é isso que eu falei do Varejão, falamos do Augusto, eu falei do Paverani. É isso. Só lamento o pessoal, o Bruno Caboclo e o Lucas Bebê, enfim, não estarem nessa lista aí de convocação. A gente lamenta essas três ausências aí pelo ciclo de renovação e rodagem, né? A gente entende cada caso, sabe que eles estão tentando trilhar uma carreira aí também, lógico, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que seria benéfico para os três. Não sei se pensando por esse lado, tanto pelo Cristiano, porque ele não tem um contrato fixo, né, com o Lu, talvez por isso, né, se ausentasse de uma Summer, ele provavelmente ficaria sem o contrato, mas enfim, eu acho que seria uma janela maior para os três aí, talvez dando oportunidade para outras coisas na NBA, né? E algumas seleções estão sendo bem desfalcadas, né? A gente está vendo a Espanha com o Paul Gasol ameaçando não vir, Estados Unidos com muitas ausências, né? Foi já solicitado para retirar o nome do time para ser que assim eles têm duas seleções, né? Tem a seleção
principal, a seleção que está realmente convocada, e a seleção de, entre aspas, reservista, né? Que é a seleção que, tipo, os caras vão ficar de prontidão. Alguns jogadores já pediram para ser colocado como reservista, né? Caso do Kevin Durant, caso do Carmelo Anthony, caso do Blake Griffin, caso do LeBron James, caso do Kyrie Irving, caso do Oladipo, caso do LaMarcus Aldridge. Então o time dos Estados Unidos ele está bem, bem desfalcado, né? Se realmente todos esses caras que pediram para não estarem no time, o James Harden também, né? Eles não estarem no time definitivo, é bem capaz deles virem bem, bem desfalcados para essa seleção e numa dessas o Brasil pode surpreender, né? Mesma coisa a Espanha, né? Que já está com um ciclo bem velho, né? De jogadores bem, bem já no final da carreira, aí no crepúsculo da carreira, né? Caso do Pau Gasol, caso do Rudy Fernandes, caso do Navarro, caso de outros aí, né? Os principais aí, França e Lituânia, e a própria Argentina, que sempre complica, que vão estar mais na ponta, né? Então vai ser uma Olimpíada bem disputada. Numa dessas, um desses garotos aí ia poder se surpreender. Bom, no mais, acho que só como uma nota rápida, né? A gente talvez até, dependendo de como for a semana aí, a gente volte a falar nesse assunto, mas antes da gente encerrar, tá tendo várias especulações na NBA sobre o futuro do Chicago Bulls. O Noah está no final do contrato, ele já avisou para a diretoria que não vai renovar com o Chicago Bulls. Tá revoltado com o Chicago Bulls, com a direção que a diretoria resolveu tomar no final da temporada, né? A coisa começou a desandar com a saída do Luol Deng, que culminou na saída do Tom Thibodeau. O Luol Deng era o visto como homem de confiança do técnico. Saiu o Luol Deng, saiu o Tom Thibodeau em seguida, e agora o Noah tá muito puto da saída do time do Tom Thibodeau, da direção que o time tomou, dele ter jogado pouco e tal. Tá querendo ir embora. Derrick Rose não tá no topo da forma física há algum tempo, né? Uhum. E nesse embolo aí, o Noah ele já avisou que está tratando com qualquer time que esteja interessado nele como jogador. Ele vai estar considerando a proposta, ele quer sair do Bulls de qualquer jeito. E o Chicago Bulls ele está estudando formas de conseguir o pique número 5 do Minnesota Timberwolves. Seja através da troca com o Derrick Rose. O Derrick Rose está sendo rumores ali que ele está sendo realmente vendido, né? O Bulls está ligando para saber quem que é o cara, né? Ou o pique pode vir através de uma troca com o Jimmy Butler, que hoje é o principal jogador do Bulls, mas talvez o Bulls não considere o Butler como sendo jogador de franquia e esteja mais interessado em apertar o botão reset o mais rápido possível. Então, capítulos vão ter novos capítulos aí nessa história e a gente vai ficar de olho aí para poder contar para vocês. Meu único comentário sobre isso é tá agindo o torcedor do Chicago, né? Vai ter que se acostumar com o tempo de vacas magras de novo, aí uma remontagem de time, né? Porque eu acho que o Noah tá certo, eu acho que eles erraram muito lá em tirar o Tom Thibodeau de lá. E também teve um outro azar aí, né? Na vida do Chicago Bulls, que foi essas lesões do Derrick Rose, né? Com certeza. O Chicago Bulls era o Thunder de 10 anos atrás, né? Era o time jovem que tinha peças muito importantes e que estava escrito que seria campeão da NBA. Só que o Kevin Durant deles machucou no meio do caminho várias vezes e acabou atrasando isso, né? Porque por muito tempo o Bulls teve talvez o melhor elenco da NBA, né? Antes de chegar ao Miami, com o Big Three e o Cacete A4, eles realmente eu considerava o Chicago Bulls um belo time. E ainda saiu Kyle Korver, teve Nate Robinson, teve vários jogadores, teve um elenco bom por bastante tempo, né? Só que, infelizmente, o Bulls se embananou aí. Eu concordo contigo, não devia ter mandado o Tom Thibodeau embora. Eu considero o Tom Thibodeau top 3 aí na NBA para mim, como técnico. Queria ele no meu Lakers, né? Mas agora ele está indo para o Timberwolves, talvez o Noah vai seguir com ele, e talvez o Derrick Rose e o Jimmy Butler vão
tá também rumando para Minnesota, que vai estar fazendo um time muito bom, né? Já tem uma galerinha bem legal aí, Karl Anthony Towns, Zach LaVine, Uhum. Andrew Wiggins, Ricky Rubio. Se pegar o Noah agora, Noah e Kevin Garnett ainda no banco, puta, vai pau todo jogo, né? Vai ser um time bom para assistir aí. Vai mesclar bastante experiência com esses jovens que estão lá, tem tudo para também dominar a NBA nos próximos anos aí, né? É isso aí. Bom, Gui, por mim fechou. Você tem mais algum comentário adicional? Não, não, não. Também só isso, galera. Sempre reforçando para vocês aí, www.aboladojogo.com e não deixe de acompanhar lá os nossos vídeos no nosso canal do YouTube e alguns comentários, algumas notícias que a gente vai postando, alguns vídeos engraçados também lá na nossa página do Face, tá bom? Fechado, gente. Muito obrigado. Até a próxima aí. Fiquem com Deus e até mais. Valeu.